Esse é o canal Livros e Labirintos, e hoje eu voltei aqui para falar sobre Saramago. Fazia um tempo que eu não falava sobre Saramago com vocês, eu acabei me enrolando. Eu já devo ter mencionado em algum vídeo aí, para vocês darem uma olhadinha naquele vídeo que tá com o título Ficção, Não Ficção. Lá eu faço algumas promessas de leitura. E devagarzinho eu tô conseguindo cumprir todas. Eu acho que faltava, né, porque hoje eu vou falar sobre ele, o Manual de Pintura e Caligrafia. E tem aquela série de Como Treinar o Seu Dragão. Eu prometi aqui a leitura de alguns livros, de alguns volumes daquele lá. Li quase todos, não li todos, mas já dá para apresentar alguma coisa para quem tem criança. Eu acredito que dê pra gente ler, nós que somos adultos, né? E quando eu cumprir, quando eu colocar os vídeos aqui de todos esses que eu prometi lá em ficção e não ficção, eu apresento aqui os livros das próximas leituras. Hoje eu vou falar sobre o romance do Saramago, esse que é considerado o primeiro, que é o Manual de Pintura e Caligrafia. Ele foi escrito em 1977. E o Saramago, ele entrou para o mercado editorial, ele foi reconhecido no mercado editorial a partir de 1980 com Levantado do Chão, e foi o Memorial do Convento que consagrou ele como escritor. A crítica considera que nesse romance está a matriz da escrita do José Saramago. Ele seria um manual mesmo de como se desenvolveria a estética, o projeto estético do José Saramago, como que ele escreveria daí pela frente. Então foi considerado também uma renovação na literatura portuguesa. Tem um livro chamado Da Estátua à Pedra e Discursos de Estocolmo, que é muito interessante, porque aqui ele vai fazer um resumo bem interessante sobre o processo de escrita em relação a todos os romances que ele escreveu. Então ele vai explicando como que foi cada um, bem rapidinho. O Manual de Pintura e Caligrafia foi publicado em 1977, mas ele foi escrito em 1976. E o contexto da história desse livro aqui é praticamente algumas semanas que antecederam a Revolução de Abril, a Revolução dos Cravos, de 1974. Para quem estudou um pouquinho a literatura portuguesa, sabe que essa revolução deu fim a 48 anos de ditadura salazarista. E a partir desse momento, começam também os processos de descolonização dos países da África. Então é uma data muito importante. E o Saramago fazia 2 anos que ele tinha saído do Diário de Notícias. Ele ficava um pouco incomodado porque muitas pessoas consideravam esse livro como um romance histórico, e ele ficou meio que estereotipado como escritor de romance histórico. Ele não gostava muito disso, porque de romance histórico esse livro não tem nada. É a história de um pintor. O Saramago, ele gostava muito dos pintores, ele apreciava muito a obra de arte. É impressionante como ele consegue expressar isso na linguagem. Então é a história de um pintor medíocre, ele tem consciência que é medíocre. Ele pintava retratos de pessoas, ele se preocupava em agradar a pessoa, mas no seu íntimo ele faria o retrato de outra forma. Ele era um tanto subversivo, descontente com o que ele faz, porque ele sabe que ele é um pintor medíocre, como pintor ele não é bom, ele passa a escrever. E aí por isso que se chama Manual de Pintura e Caligrafia, porque aqui ele vai colocar algumas reflexões sobre a obra de arte em si. Então seria um tratado sobre a pintura e a linguagem. E por isso que a gente considera essa narrativa uma narrativa metaficcional, porque esse autor, narrador, a gente pode chamar de autor implícito, há quem diga que é um tanto autobiográfica, por causa desse processo de construção que remete ao próprio ato de construção artística. A partir desse descontentamento, ele passa a escrever. E no seu processo de escrita, ele vai discutir sobre o processo de pintura e, consequentemente, sobre a própria linguagem. Por isso que a gente chama de metaficcional. Essa história, ela é contada em primeira pessoa. Isso vai acabar acontecendo nos outros romances. Aquele jeito de escrever sem pontuação, não tem travessão, separando o diálogo. O que separa um diálogo do outro aqui é o fim da frase e o começo de outra frase. Por isso que a gente tem que ler muitas vezes
E o Saramago ele dizia que os livros dele são feitos para serem lidos em voz alta, porque fazendo isso com a linguagem, ele acreditava que se aproximava muito mais da fala, da oralidade. Então ele se aproximava do leitor, porque o Saramago foi um autor que se preocupou muito com o leitor. Então os livros dele eram livros para ser lidos por todos. Às vezes as pessoas têm medo de ler José Saramago por causa da forma que ele escreve, mas não é um bicho de sete cabeças, porque é só estranho para quem está acostumado com o tradicional, com o cânone. E quando você enfrenta o texto do Saramago pela primeira vez, você se propõe a isso e se acostuma com ele, é muito bom. Então eu acho que todos deveriam tentar. Você que tem medo de ler Saramago, que acha que ele é muito difícil, Saramago não é difícil. Ele só é diferente para quem está acostumado com certo tipo de narrativa, com certo tipo de leitura. Mas se você prestar atenção, principalmente se você lê em voz alta, você vai ver que é muito simples, né? Como que esse narrador está perto de você, como que ele é um narrador que se propõe a conversar com o leitor, ele está conversando com você. Então é dessa forma que o Saramago queria que as pessoas entendessem a sua escrita. E isso só com prática, só com boa vontade de leitura, sem preconceito também. Não ficar somente no aspecto ideológico, você conseguir prestar atenção no aspecto estético também. O ideológico, é claro que é muito importante, principalmente de um humanista como Saramago, mas prestar atenção no projeto estético, com o qual ele tinha muito cuidado, ele tinha um plano para tudo que ele fazia. Então, algumas formas que já aparecem aqui no Manual de Pintura e Caligrafia, esse narrador, essa pontuação diferente, começa aqui já, nesse livro. Então ela vai persistir, vai prosseguir pelos outros romances. Outra coisa que aparece já nesse Manual de Pintura e Caligrafia é a figura da mulher, a figura feminina. Em todos os romances vai ser uma figura muito forte. Qualquer personagem feminina que apareça nos romances do José Saramago, elas sempre terão características de condução. Serão personagens que conduzirão as histórias, os outros personagens, né? Aqui a gente tem esse pintor, que ele vai denominar como H, ele vai colocar iniciais aqui, e essa mulher que ele conhece, que vai ser denominada com a letra M, então H e M. É muito interessante que ele é bem sutil quando ele vai se referir à questão política, né? Nesse livro, pelo menos. Mas para quem conhece a história, né, da ditadura, do salazarismo, vai encontrar aqui o S e as coisas que ele vai falar em relação ao personagem aqui, que é S. Então, remete às ideias em relação ao Salazar. Esse pintor aqui, ele tem um problema muito sério com o fato de ser um pintor medíocre e saber disso. Basicamente isso. E aí ele conhece essa mulher que, de alguma forma, vai mudar, vai modificar toda a visão dele, porque talvez ela sirva como uma motivação para que ele busque algo diferente e que ele se busque, né? E sem perceber, na verdade, ele se encontra por causa da condução dessa mulher, porque ele se apaixona. Essa mulher, ela tem a ver com um movimento revolucionário, e isso vai ficando evidente no decorrer dessa narrativa aqui. Você percebe que M vai ser o guia do percurso de H, do percurso como homem de H. É muito interessante prestar atenção nesse fato, né, que são coisas paralelas que vão acontecendo. E também nas discussões que ele coloca sobre o fazer artístico. E nesse livro você percebe o quanto Saramago entendia de arte, porque ele vai mencionar os artistas, as obras de arte, vai falar dos países aos quais esses artistas pertenciam. Então ele vai mostrando todo esse tipo de conhecimento e eu não considero um texto difícil. Livros do José Saramago que eu considero difícil de ler são quais? O próximo, sobre o qual eu vou falar, que é O Levantado do Chão, e o Memorial do Convento, né? Se você pensar na linguagem.
né? O que ele vai fazer com a linguagem ali. Aí sim, são livros mais difíceis, né? Então, o manual de pintura e caligrafia seria mesmo, né, para quem quer seguir ali, lendo os livros do Saramago e percebendo a autorreferência, porque nos livros ele vai fazer autorreferência. Lá no livro que da frente ele vai falar do livro que veio antes. Ele faz muito isso, é muito legal identificar essas coisas quando você tem a experiência da leitura saramaguiana. E é muito bom, porque em todo livro você vai aprender algo, você vai ter alguma identificação, né? Porque tem a ver com o desenvolvimento do ser humano, tem a ver com o processo de maturidade mesmo, né? Como é que esse homem ele vai se descobrindo? O H, ele se sabe, se conhece, reconhece como um pintor medíocre, né? Sou um pintor medíocre, mas agora eu vou refletir sobre isso e vou escrever sobre isso. E eu vou ler o final, que é muito interessante. O final não, eu vou ler um trecho que está mais ou menos no começo e vou ler aqui como que ele termina o livro. Aqui também fica evidente aquele procedimento circular. Se você prestar atenção nos romances do José Saramago, você vê que ele começa com uma imagem e termina com essa imagem, né? E você chega à conclusão que não é a mesma coisa. Houve uma modificação no mundo, na história, na vida das pessoas. Essa imagem ela não vai se repetir, na verdade. Ela vai se transformar, mas ela vai aparecer em algum momento do livro. Na maioria dos livros é no final. Em alguns não é no final que aparece a mesma imagem que aparece no começo, mas em algum momento essa imagem vai aparecer transformada. Então, tem um trecho, né, do livro que é ele falando sobre ele mesmo, né, sobre H. Observo-me a escrever como nunca me observei a pintar, e descubro o que há de fascinante neste ato. Na pintura, vem sempre o momento em que o quadro não suporta nem mais uma pincelada. Mal ou bom, ela irá torná-lo pior. Ao passo que estas linhas podem prolongar-se infinitamente, alinhando parcelas de uma soma que nunca será começada, mas que é, nesse alinhamento, já trabalhado perfeito, já obra definitiva, porque é conhecida. É sobretudo a ideia do prolongamento infinito que me fascina. Poderei escrever sempre, até o fim da vida, ao passo que os quadros, fechados em si mesmos, repelem, são eles próprios isolados na sua pele, autoritários e também eles insolentes. Olha a comparação que ele faz aqui entre o ato de pintar, que é um ato mais que vai produzir algo que precisa ficar parado e estático, que não vai mais se modificar, com a linguagem, com a escrita, né? Como é possível eu escrever, reescrever, melhorar o que eu escrevi, refazer o que eu fiz infinitamente. Essa ideia aqui de infinito me remete a Borges, né? Porque o Saramago ele fala, né? Os grandes escritores do século XX, quem que eram? Ele diz Kafka, Fernando Pessoa e Borges. Ele era leitor de Borges. E aqui não tem como não pensar na biblioteca, né, naquele prolongamento infinito do que a obra escrita ela possibilita pra gente. A literatura é maravilhosa. Então esse é o trecho que tem aqui logo no começo. Eu poderia terminar o vídeo, né, com ele. Mas aqui no final é bem interessante, né? Na última página ele vai mencionar aqui um fato histórico. Isso sim a gente pode chamar de fato histórico, né? E não por isso a gente chama esse romance de romance histórico. E romance histórico tem aí as suas características, né? Tanto tradicional quanto contemporâneo. O regime caiu. Golpe militar, como se esperava. Não sei descrever o dia de hoje. As tropas, os carros de combate, a felicidade, os abraços, as palavras de alegria, o nervosismo, o puro júbilo. Estou neste momento sozinho. M foi encontrar-se com alguém do partido, não sei onde. Vai acabar a clandestinidade. O meu autorretrato já está muito adiantado. Dormíamos em minha casa, M e eu, quando Chico, notívago, telefonou aos gritos que ouvíssemos a rádio. Levantamo-nos de um salto. Estás a chorar, meu amor? Aqui, posto de comando das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa. Abraçamo-nos. Meu amor, estás a chorar? E embrulhados no mesmo lençol, abrimos a janela. A cidade, a cidade, ainda noite por cima das nossas cabeças. Mas já uma claridade difusa ao longe.
Eu disse, amanhã vamos buscar o Antônio. Amy apertou-se muito contra mim. E um dia destes dar-te-ei uns papéis que aí tenho, para leres. Segredos? Perguntou ela, sorrindo. Não, papéis, coisas escritas. Então, ele termina assim. Então, eu recomendo este livro do José Saramago, este romance, que pouquíssimas pessoas leem, principalmente para você que já leu outros romances do Saramago. É interessante ler esse porque você vai perceber, olha só, em 1977 ele já tinha aqui um plano para escrever todos os outros livros dele, esteticamente falando, a questão da intertextualidade, da ironia, da paródia, tá tudo aqui nesse livro. Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Não esquece de dar o seu joinha, de curtir, de compartilhar. E obrigada por estarem aqui comigo. Muito obrigada mesmo. Até a próxima!